o sistema respiratório e a paleofisiologia de arcossauros. Olá, meu nome é Isabela e no vídeo anterior falamos sobre o sistema locomotor e um tipo extremo de locomoção praticado por alguns insetos, o salto. Hoje, a gente vai se aprofundar no funcionamento do sistema respiratório e depois viajar lá para o período Triássico para adentrar no universo da paleofisiologia e conversar sobre como os arcossauros, os ancestrais de aves e crocodilos, respiravam. Então bora lá? O sistema respiratório é responsável por fornecer oxigênio ao organismo e retirar o dióxido de carbono proveniente da respiração. Além disso, ele auxilia na manutenção do metabolismo do animal e regula sua temperatura corporal e o pH sanguíneo. Mas antes de nos aprofundarmos no sistema respiratório, devemos lembrar que existem tipos diferentes de respiração que podem ser realizados, não necessariamente envolvendo esse sistema ou o oxigênio. Bom, no caso da respiração interna, que consiste na produção de energia celular, ela pode ocorrer de duas maneiras. Aerobicamente, utilizando o oxigênio para a produção de energia, num processo que envolve a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, ou anaerobicamente, sem o uso de oxigênio, funcionando através da fermentação. Já a respiração externa é realizada por organismos de grande porte através de órgãos especializados, que formam o sistema respiratório. Eles trabalham, então, fazendo a absorção de oxigênio e a liberação de dióxido de carbono para fora do organismo. Em animais com sangue circulando em seus corpos, esse fluido é quem transporta o oxigênio envolvido no processo de respiração, também sendo responsável por limpar as excretas nitrogenadas do organismo e fazer a osmorregulação corporal. O transporte de oxigênio pelo sangue é feito através de pigmentos respiratórios, sendo a hemoglobina o mais conhecido deles. Ela é uma proteína presente nas hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue, e é responsável por sua coloração vermelha, sendo que o transporte de oxigênio está relacionado com o tamanho e formato das hemácias, dependendo também do tipo de hemoglobina presente no organismo. Além do transporte de oxigênio, para que um organismo respire bem, é necessário que a respiração seja regulada por um mecanismo bastante eficiente. E existem basicamente 3 formas dessa regulação acontecer. Independente de como, elas trabalham sempre buscando uma oxigenação mais adequada para um determinado tecido, podendo ativar a frequência ventilatória ou melhorar a captação de oxigênio. Uma opção é regular a respiração através da demanda de oxigênio vinda diretamente das células, o que leva à vasodilatação e ao aumento da frequência ventilatória e da oxigenação celular. Outra possibilidade é a regulação através de alterações na concentração de CO2, molécula que atua como principal sinalizador da presença de ar no pulmão. Ainda, a regulação pode ser feita através do acúmulo de H+ percebido por quimiorreceptores, localizados principalmente no bulbo do tronco encefálico. Nesse caso, o aumento da acidez leva à ativação bulbar rápida para aumentar a frequência ventilatória, fazendo com que a quantidade de dióxido de carbono diminua e que a de oxigênio aumente. Vocês se lembram que no vídeo anterior falamos sobre os músculos e a sua importância para a locomoção de um animal? Bom, no caso dos movimentos respiratórios, isso não é diferente. Tanto para que o sistema respiratório funcione normalmente, quanto para que a frequência ventilatória seja máxima, a associação com a musculatura do organismo é essencial. E além da importância da associação com o sistema muscular, a ação do sistema nervoso é fundamental para o controle dos movimentos respiratórios. No caso dos vertebrados, o sistema simpático e o parasimpático são os responsáveis por esse controle, sendo que a atividade do simpático está relacionada com o aumento da frequência ventilatória e a do parasimpático com a diminuição.
A gente viu então que o mecanismo responsável por realizar o controle da ventilação é bastante eficiente e sensível a vários estímulos, que se somam, ajudando a manter a oxigenação das células e, consequentemente, um bom funcionamento do organismo. Mas em situações de hipóxia, quando a disponibilidade de oxigênio é baixa, o que os animais fazem? Os peixes, por exemplo, são capazes de aumentar a produção de hemácias e, ao mesmo tempo, podem reduzir suas taxas metabólicas, consumindo menos oxigênio. Existem também aqueles, como moluscos bivalves, que são tolerantes à falta de oxigênio e que conseguem viver através do metabolismo anaeróbico na ausência de ventilação. Além disso, em altas altitudes, onde o ar é rarefeito e a disponibilidade de oxigênio também é baixa, alguns animais possuem um tórax grande e hemoglobinas capazes de se associar ao oxigênio de forma mais eficiente, permitindo que o animal se mantenha oxigenado por mais tempo. Enfim, são muitas as estratégias para enfrentar diferentes condições e alcançar o máximo de eficiência do sistema respiratório. Mas e no caso de animais que habitaram a Terra há milhões e milhões de anos atrás? Será que as estratégias para respirar eram as mesmas que existem hoje em dia? Para entender isso um pouco melhor, vamos fazer um recorte na paleofisiologia, que é a ciência que estuda a fisiologia de fósseis, e falar sobre os arcossauros. O grupo Archosaura é composto por vertebrados tetrápodes, representados hoje por aves e crocodilos. Eles se originaram há mais de 250 milhões de anos atrás, pouco antes da famosa extinção em massa Permo-Triássica. Depois, eles se irradiaram bastante no período Triássico, que foi marcado pela origem de vários grupos importantes, incluindo os pterossauros e os dinossauros. Além do sucesso evolutivo e ecológico, a história dos arcossauros também é marcada pelo surgimento de diversas estratégias respiratórias e metabólicas. E essa história foi contada em um artigo muito interessante, publicado em janeiro de 2020 pela Royal Society, que fala justamente sobre a evolução respiratória em arcossauros. Nessa publicação, os autores pontuam que a extinção em massa permo-triássica foi a mais devastadora na história da vida na Terra e resultou em uma grande renovação da fauna em ambientes terrestres e marinhos. Em terra, os diapsídeos arcossauromorfos tomaram o lugar dos sinapsídeos, que dominaram o período Permiano. Muitas hipóteses foram levantadas para explicar essa mudança na composição da fauna e por que os arcossauromorfos foram mais capazes de prosperar no mundo depois dessa grande extinção em comparação com as linhagens sobreviventes de sinapsídeos. Para discutir isso, o estudo traz que uma diferença ambiental importante entre os períodos Permiano e Triássico eram os níveis de oxigênio atmosférico. Modelos de clima mostram que no Permiano a disponibilidade de oxigênio era maior em comparação com os dias atuais, e que na transição entre o Permiano e o Triássico teria ocorrido uma diminuição nessa disponibilidade. Os níveis de oxigênio atmosférico são importantes porque, ao comparar animais vivos, observa-se que o pulmão broncoalveolar dos mamíferos, que são os sinapsídeos existentes hoje, não toleram condições de hipóxia tão bem quanto as aves modernas, descendentes de arcossauros, que possuem um pulmão parabronquial. Pensando nisso, uma hipótese é que o pulmão parabronquial dos arcossauros foi vantajoso nas condições relativamente hipóxicas do Triássico, permitindo que sobrevivessem melhor e se recuperassem da extinção em massa. Comparar os arcossauros existentes fornece um mecanismo biológico em termos de tolerância à baixa disponibilidade de oxigênio, ou a hipóxia. Só que isso pressupõe que os sinapsídeos fósseis tinham pulmões que se comportavam do mesmo jeito do que em mamíferos modernos. Por isso, a relação entre os níveis de oxigênio e a radiação dos arcossauros chamam a atenção, mas exigem testes muito rigorosos.
Então, segundo essa pesquisa, os arcossauros têm um conjunto único de adaptações em seus sistemas respiratórios que podem ter possibilitado seu sucesso evolutivo. Primeiramente, um pulmão heterogêneo com uma fina barreira alveolar capilar e um fluxo de ar unidirecional provavelmente proporcionou uma maior extração de oxigênio e tolerância à hipóxia. Isso teria permitido que eles sobrevivessem e irradiassem depois da extinção em massa perimotriásica. Além disso, ter uma ventilação eficiente permitiu que eles desenvolvessem outras inovações fisiológicas, como o voo motorizado e um estilo de vida endotérmico. Mas claro que, como tudo na ciência, apesar de todas as descobertas, algumas questões permanecem sem resposta. De qualquer forma, a biologia respiratória de grupos extintos é uma área de pesquisa super importante na paleofisiologia de vertebrados. Eu espero então que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a respiração de animais tão antigos e se interessado pela história evolutiva do sistema respiratório. Até a próxima!